Oi galera, tudo bem? Vim aqui falar pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência como pré-natal aqui em Portugal. Vamos lá, meu nome é Bruna, chegamos aqui em Portugal em janeiro, no dia 30 de janeiro e praticamente fevereiro, né? Estava de 4 meses e meio de gestação. Como eu sabia que poderia ter algumas dificuldades com ultrassom, né? Aqui eles falam ecografia e outros exames, eu dei preferência em fazer no Brasil. Lá no Brasil eu fiz ultrassom morfológico, eu fiz os 2 primeiros e exame de sangue para saber se estava tudo certo, se estava tudo bem a gravidez. A minha médica também tinha liberado a viagem e tudo mais. E aí, chegando aqui, nós fizemos o primeiro documento, que é o NIF. Né? O NIF, você precisa de uma pessoa para te ajudar, uma pessoa que já está aqui para ser seu representante fiscal. No meu caso, super rápido, na mesma semana a gente já fez. E depois do NIF a gente foi tirar o NIS. O NIS demorou um pouquinho mais para sair, acho que ele demorou em torno de 30 dias, por isso que eu acabei demorando para ter a primeira consulta, demorando entre aspas, para ter a primeira consulta. E assim que ele saiu, eu já fiz o meu atestado de morada, com esses documentos que eu já tinha pesquisado. Fui lá no centro de saúde, fiquei lá por 3 horas mais ou menos, só para marcar a primeira consulta. Então, mas assim, gente, é toda uma coisa que a gente pesquisa antes. Então, eu já sabia que a região onde eu estava morando, que era Sintra, era uma região que tinha bastante imigrante, bastante gente, então acabaria demorando um pouco mais, tanto para eu conseguir uma consulta, quanto para marcar, né, como foi de fato. Mas aí consegui marcar. E a minha primeira consulta foi no dia 6 de 6 de março, se eu não me engano, vou dar uma olhada aqui. Então foi praticamente um mês depois de eu ter chego. Pra mim foi super rápido, porque eu achei que ia demorar mais perto do que as pessoas haviam dito, né, nos vídeos que eu tinha pesquisado. Mas foi super rápido, consegui, fui. A médica foi super tranquila, eu passei com uma médica. E aí o que acontece? Eu já tinha me informado que poderia ter alguns abonos, eu poderia não pagar algumas coisas, mas a médica precisava me dar uma folhinha verde. Eu tinha visto com uma outra moça, uma outra mulher que morava aqui já. Eu não pedi, mas aí a médica me deu, que é essa folhinha aqui, ó. Essa folhinha verde, ela mostra aqui que ela tá me isentando, né, de fazer o pagamento de algumas taxas até um período, no caso até o dia 30/7, a previsão de nascimento do meu filho era 9/6, então até um pouco mais de um mês ele teria essa isenção de taxas. Então, comecei a fazer o acompanhamento e aí assim, gente, como lá era uma região bem, no caso, populosa, como eu falei, havia algumas demoras. Então, assim, toda vez que eu ia no centro de saúde, demorava em torno de 2, 3 horas, mas eu passei tranquilamente, fui super bem atendida, não tive problemas em relação a isso. Aí, com o passar do tempo, nós nos mudamos, eu já estava com 8 meses de gestação, a gente se mudou de Sintra para Lorient. Lorient é uma cidade menor, né, mais interior de Lisboa. E aqui eu já consegui fazer marcação de consulta por telefone, que era muito melhor, não precisava estar indo, porque eu tenho uma filha de 2 anos e meio. E também fui super bem atendida, só que a diferença é que aqui tem uma escassez maior de médico. Então aqui as consultas que eu tive foi com enfermeira, mas a enfermeira me atendeu super bem, me explicou, tava super bem amparada, né? E eu fui super bem atendida, gente, não tem nada que falar em relação ao pré-natal, foi ótimo. E aí eu fui passando no pré-natal até o final da gravidez no centro de saúde aqui de Lorient, né? Aí ela mudou o meu número de utente, né? Ela me dá um número de utente quando a gente vai a primeira vez no centro de saúde, mas é um número provisório, porque eu não tenho documentação, só tinha o meu NIF e meu NIS. E eu não vim com visto, né, de procura de trabalho nem nada. Então, é um número provisório de utente. E aí ela mudou aqui, em Lorient ela mudou. Não sei por qual motivo, mas ela chegou a alterar o meu e da minha filha, que eu tinha conseguido fazer também. Mas assim, fui super bem atendida até o final da gestação. Os exames que eu fiz uma ecografia. A única coisa que eu paguei foi a minha ecografia, que eu fiz com 34 semanas. E porque não tinha no público, no caso, na clínica que eles faziam grátis, não tinha data para que a médica tinha pedido. Então eu tive que pagar, mas eu paguei 50 euros, não foi nada caro. Eu achei um preço bom, né? Era a única coisa que eu paguei, tava tudo tranquilo também, gente. E as outras taxas não paguei, exame de sangue não paguei pra fazer, porque a médica me pediu isso.
Exame do cotonete não paguei, foi tudo isento pela clínica. Eu fiz na clínica Unilabs, tanto de Sintra quanto aqui de Lorian, então foi tranquilo. Então, gente, assim, a minha experiência com pré-natal foi tranquilo. E outra coisa, o que eu sempre falo, a gente vem informado. Eu já sabia os documentos que eu precisava levar para ter o meu número de utente lá no centro de saúde e já levei todos certinhos. Então, eu cheguei lá, já foi super rápido. Ela me atendeu, já me marcou uma consulta e foi ótimo. Então, é importante a gente ter esses dados. Então, assim, gente, primeira coisa que a gente precisa, o NIF, NIS, atestado de morada, né? E leva seu documento de identificação, que é o passaporte, no meu caso era o passaporte. E aí, com esses dados, ela já tirou meu número de utente, o da minha filha também, e foi super tranquilo. Então, eu não tive problema nenhum com o pré-natal. Meu neném nasceu no dia 15 de junho, ele tá até aqui fazendo bastante barulho. Ele nasceu no dia 15 de junho. E aí, eu vou fazer um outro vídeo para explicar para vocês como foi o parto aqui em Portugal, tá bom?